Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast para você, refrigerista, técnico e instalador de ar-condicionado. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é marketing, seja marketing pessoal, seja marketing digital, redes sociais. Então esse bate-papo hoje vai ser com um grande amigo e parceiro, um dos profissionais que hoje trabalha numa das maiores empresas do nosso segmento, dos maiores distribuidores de ar-condicionado do Brasil, e daqui a pouco eu vou apresentar ele. Mas para quem não conhece, a Polo Ar Ar-Condicionado é nosso patrocinador oficial aqui do nosso podcast. Então, se você é técnico instalador, você pode receber comissões por indicação de vendas de ar-condicionado. Então, se você está negociando com o cliente, você pode recomendar que ele compre na Polo Ar e você recebe comissões. Tanto comissões que podem chegar a 5% e também das campanhas, que dependendo do mês, você pode ter um grande benefício e indicar parceiros, principalmente para aquisição de equipamentos aqui na Polo Ar. Agradecer também a GAT Química, que é nosso patrocinador aqui, que trabalha com produtos químicos de refrigeração e climatização. E um forte abraço para todo o time aí da Chemours, que é um grande parceiro aqui do canal também, que são fluidos refrigerantes de qualidade. Então, se você vai dar uma carga de fluido refrigerante com o fluido refrigerante R32, a Chemours tem os melhores produtos do segmento, beleza? Então, eu espero que vocês gostem desse episódio. Eu tô aqui com o Leandro Lima. E aí, Leandro, beleza? Fala, mestrão, Pô, como que é que você satisfação tá? estar com você aqui hoje, Não, hein? a satisfação é minha de poder ser convidado para falar um pouquinho aí da minha área, né? Não vou falar, vou falar que eu vou compartilhar conhecimento, né? Que é de testes que a gente passou, de coisas que nós fizemos e o que a gente pode ajudar no dia a dia o instalador, né? Vivência na prática, né? E para quem não conhece o Leandro, para quem não conhece a Polar, fala um pouquinho pra gente das funções e principalmente de quem é esse profissional aqui que toma conta do marketing de uma das grandes empresas aí do nosso mercado. Mestrão, pessoal, né? Muito bom estar com vocês aqui, obrigado pelo convite novamente. Eu sou o Leandro Lima, gerente de marketing do Grupo Uniar, Polor STR. Atuo aí há já mais de 7 anos na parte de marketing, mais de 12 na parte de climatização. Tenho aí um vasto conhecimento sobre outras áreas que eu passei na minha carreira e acabei me especializando e me aperfeiçoando em marketing, especificamente marketing digital, onde eu gosto muito de trabalhar sobre marketing de conteúdo e falar sobre ganhar reconhecimento e autoridade no mercado. Fantástico. E ele, Poloar, para quem não sabe, né, é o maior distribuidor de ar-condicionado do Brasil e da América Latina, na verdade. É uma empresa que ela é focada principalmente na distribuição única e exclusivamente de equipamentos, né? Agora vamos lá, vamos entrar no lance do marketing aqui. Tem o instalador, tem o técnico e muita coisa está mudando, Lê. Antigamente o cara ele só precisava de um jogo de ferramenta, boa vontade, ele entrava em qualquer cliente, os clientes eles iam indicando e ainda existe muito esse boca a boca de, poxa, o cara fez um bom serviço para mim, eu vou indicar ele para um vizinho, para alguém do condomínio, para alguém da empresa que trabalha junto conosco. Mas hoje está tendo uma mudança, principalmente em relação ao que nós falamos de redes sociais. E aí, assim, como você trabalha nessa área e tem muito conhecimento, Leandro, qual é a importância hoje para um instalador de ar-condicionado, esse contato com as redes sociais e essas ferramentas que estão surgindo? Mestrão, eu vou te falar que as redes sociais hoje vou chamar de alguma arma, né? Você usa ela para o bem ou para o mal. Então, Legal. elas podem te colocar em um caminho na qual você pode cada vez mais valorizar o seu serviço, você pode cada vez mais mostrar a qualidade do seu trabalho e elevar isso através de ganhos melhores e posicionamento até mesmo de preço, que a gente vai falar, acho que um pouco mais para frente sobre o uso da imagem para isso, Ótimo. né? Então, quando você fala sobre redes sociais, você tem aí um canhão, cara, que você pode estar utilizando para potencializar os seus resultados, aumentar os seus ganhos, mas com muito cuidado com aquilo que você vai fazer, porque um deslize, uma fala errada, um posicionamento errado, isso pode prejudicar a sua imagem e até mesmo a qualidade do seu serviço. Hoje tem uma briga muito grande por preço, né, Leandro? Então, tem aquele cliente que, como você falou de precificação, o cara quer comprar o mais barato. Mas existem clientes hoje que por mais que eles querem preço também, mas eles são mais exigentes. Então, o cara às vezes tem um porcelanato lá que custou caro, ele fez lá uma aplicação de papel de parede, que também é caro, e aí muitas vezes chega na hora de fazer a instalação de ar-condicionado ali, se o técnico o instalador não tiver esses cuidados aí, né, de manuseio, isso realmente pode dificultar. E hoje, assim, o cara está começando agora. Quais são os caminhos que você recomenda para ele? É Facebook, é Instagram, é Google? Onde ele pode começar ali os primeiros passos para já começar a evidenciar a empresa dele? Bom, a pergunta depende, Boa. né? Depende do para que você quer. Ah, o
meu intuito agora é produzir conteúdos para que eu possa trazer um diferencial para quem está me assistindo ou trazer um diferencial para aqueles que me seguem. É um posicionamento. Ok. O meu objetivo agora é ter alcance. Então, eu quero alcançar mais pessoas, trazer mais clientes, independente da qualidade. A estratégia é outra. Então, para quem está começando, eu sugiro que todas as redes sociais são muito bem-vindas. Então, se você quer abrir canais ou abrir as contas em toda a máxima de redes sociais possíveis, ótimo. Só que lembre de você alimentá-las com frequência e ter uma rotina. Então, não adianta você ter todas as redes sociais, sendo que você só movimenta uma. Entendi. Senão você... o cliente, você faz o marketing reverso, né? É. O cliente, pô, cara, se o cara cuida da rede social dele desse jeito, imagina da minha instalação, mais ou menos isso? Exato, mais ou menos isso. Porque se você traz uma boa programação, você acaba trazendo o envolvimento do cliente para dentro do seu perfil e você trabalhar isso de uma forma de qualidade, você acaba dando mais credibilidade sobre o seu trabalho. E aí, quando você vai para contas com maior alcance, hoje a gente tem muito atual o TikTok e o Instagram. E quando você vai para um lugar onde você vai trabalhar muito mais a qualidade, você vai dar dicas, você vai trazer alguns temas para poder argumentar um pouco mais e trazer um pouco mais de conhecimento técnico, produzindo conteúdos um pouco maiores, a gente tem uma excelente ferramenta chamada YouTube, que por mais que o pessoal fale, o YouTube caiu, o YouTube ele não tá fazendo uma entrega tão boa, tá ultrapassado, é só pros tiozão que começou lá atrás, como o Gabriel Pardo. Cara, nada disso. O algoritmo de entrega do YouTube ele é muito bom. Ele não é tão rápido quanto o do TikTok. Tá. Só que os vídeos produzidos através do YouTube, você pode monetizar eles. Então, você consegue ganhar dinheiro. Com visualizações Com também. visualizações. E através dos seus conteúdos. Então, você vai estar passando a credibilidade do que você precisa, falando como alguém que tem autoridade e conhecimento sobre os temas e ainda com a possibilidade de monetizar dependendo da forma que você impulsionar esses conteúdos. Cara, isso é fantástico. E hoje o técnico ele precisa estar conectado, né? E essa questão do Google, das ferramentas que eu posso... Sei lá, vamos supor que eu tô aqui agora, não conheço muito bem a região. Se eu vou procurar um restaurante, como eu, Gabriel, costumo fazer, eu vou no Google, procuro lá, restaurante aqui perto ou restaurante na cidade que eu tô. Geralmente o Google ele vai sugerir alguns restaurantes. Você acha que isso faz sentido para o técnico que está começando, que ele quer mostrar o serviço dele para mais pessoas? Faz sentido ele trabalhar também com o Google? O Google, vamos dizer assim, que é um novo cartão de visita. Opa, isso é informação legal. Então, eu vou mandar fazer 1000 cópias do meu cartão de visita para entregar nos clientes. É muito mais valioso você entrar no seu Google Meu Negócio, cadastrar sua loja com o seu endereço, seu horário de funcionamento correto e atualizado, porque muitas lojas e muitos estabelecimentos, o que eles fazem? Faz lá o Google Meu Negócio, deixa lá, e aí tem aquela oportunidade no final de semana, o cliente está precisando passar, querendo visitar, ligar, e aí aparece lá, horário sujeito a alteração, porque o Google entendeu que você não atualizou dependendo daquilo que está acontecendo. Então, legal. Vai ter um feriado prolongado, vai ter um feriado no meio da semana, você talvez... feriado na quinta e você vai trabalhar, porque você não está contando como um feriado, ou feriado local, regional, e você está querendo fazer aquele extra. Então, isso é um diferencial, manter sempre atualizado. É o seu cartão de visita. Então, já pensou se dá aquele seu número desatualizado para o cliente? O cliente ligar o cara liga e não acha. Tenta falar contigo, não consegue. Com certeza é uma questão de visibilidade que pesa contra. E tem esse negócio de assim, o Google Meu Negócio, quanto mais posicionado você está, por exemplo, quanto mais pessoas dão avaliações positivas, quanto mais pessoas comentam positivamente, ou quanto mais estrelas você tem, o Google recomenda mais aquele perfil, né? Então, o que dá para o técnico instalador fazer para ele sempre... Porque assim, quando você pesquisa, vão aparecer primeiro lá os patrocinados, né? Então, se você pesquisar agora empresa de refrigeração aqui, vai aparecer os patrocinados, a galera que está pagando para aparecer. Você pode pagar e aparecer ali nas primeiras buscas, ou você pode se posicionar de forma orgânica. Então, tem o tráfego pago, que é pagando, e tem o tráfego orgânico, que é você alimentando ali seu Google Meu Negócio. O que você acha interessante para o técnico colocar ali no Google Meu Negócio para chamar a atenção do cliente ou para posicionar melhor? Como é que ele faz para potencializar esse Google Meu Negócio? Uma questão do Google Meu Negócio é você ter todas as informações preenchidas. É o primeiro passo.
Ah, mas eu preenchi de qualquer jeito. Preenche. Faz com calma. Faz com calma, preenche. Ah, não estou sendo visualizado na região que eu atuo. Opa, peraí. O Google, ele quer ser aquele seu amigo legal. Como é que funciona aquele seu amigo legal? Ele quer te indicar bons lugares, quer te indicar boas pessoas, boas comidas. E tudo isso com uma assertividade grande. E o que é uma assertividade grande pro Google? É quando você fica mais tempo navegando na página. Então, se o cliente foi recomendado pelo Google e acabou clicando, vendo o seu endereço, aí viu lá os comentários que tem as avaliações que tem. Então, você fez uma retenção do seu consumidor. E o Google vai enxergar, putz, é muito boa, esse conteúdo é bom, porque a galera acaba ficando um pouco mais de tempo, acaba pesquisando, vendo, e aí liga, coloca a rota, que são coisas e funcionalidades que você precisa deixar bem cadastrado, porque o cliente muitas vezes está pesquisando lá e ele já quer ver a rota. Ah, quanto tempo fica daqui? Entendi. Ah, eu quero ligar, já vai apertar o botão, vai ligar através do celular. Então, além do horário, é importante estar tudo bem preenchidinho. Tudo bem preenchido. E, por exemplo, fotos ali no perfil, isso ajuda? Fotos. Site, o que mais ajuda ali? E aí, continuando. Então, você fez essa descrição simples, básica, mas fez. Ponto positivo. Ah, não estou sendo visualizado no local que eu quero que eu estou. Aparecer ali. Então, você começa a usar as chamadas keywords, ou palavras-chave, aonde você vai começar a treinar o seu perfil para aquilo que você quer. Então, eu vou colocar lá Gabriel Pardo Mestre, refrigeração moca. Por quê? As palavras-chave de localização vão te ajudar a posicionar quando o cliente ele buscar no Google. Isso sem monetizar. Então, de forma orgânica, você começa a trabalhar o SEO, que é a pesquisa de a ferramenta de pesquisa, para direcionar o conteúdo que você tem através apenas das palavras que você escreveu. Que fantástico. Então, eu consigo... Não necessariamente eu preciso pagar, né? Mas eu usando essa estratégia, eu já consigo aplicar e já consigo aparecer aqui na minha região. Cara, eu achei isso fantástico, eu achei isso top. Sim, e quando a gente fala de mídia paga hoje, que para muitas pessoas é balela, é algo que você vai estar colocando dinheiro e não vai estar trazendo tanto resultado. Para você trazer resultado, você precisa ter o básico bem estruturado. Legal. Então, não adianta você colocar dinheiro e um alto investimento, sendo que as palavras-chave não estão corretas, se a descrição do local não está bem escrito. Se a sua função não está ali, não condiz com aquilo que você faz corretamente, e tudo tem que ser muito bem objetivo. Porque vamos supor que eu trabalho instalando ar-condicionado. E aí eu coloco lá interesse e refrigeração, um exemplo, tá? Sim. Mas eu não trabalho com geladeira, por só um exemplo, tá? Pô, se eu alimento a palavra refrigeração, pode ser que está caindo em geladeira. Então tem que ser bem específico, né, quando eu for fazer esse posicionamento. E dá para no Google Meu Negócio eu selecionar qual a região que eu quero, por exemplo. Eu quero aparecer só que num raio de tantos quilômetros da minha base. Eu consigo fazer isso? Sim, você consegue trabalhar pela chamada geolocalização. Então você consegue, além de estipular essa região, como você falou, você pode colocar assuntos relacionados. Eu trabalho com ar-condicionado. Mas eu trabalho com geladeira também. Então, quanto mais palavras você compor a sua bio ali dentro do Google, você também vai conseguir atrair públicos mais seletos. E tudo isso você vai ajustando conforme você vai testando os públicos. E até mesmo a questão de frequência. Putz, se eu coloquei essa palavra aqui, ela vai trazer um pouco mais de engajamento, trouxe um pouco mais de público. Mas o público que veio não me ligou. Não é qualificado. Não é qualificado. Legal. Eu não consegui engajar ele. Então eu vou ter que pensar de algum jeito que eu faça com que ele engaje. Cara, e assim, é um negócio que ou a empresa ela se posiciona dessa forma ou ela vai começar a ter dificuldades, né? Eu já vi empresas grandes, cara, que o cara fala, pô, meu, tá difícil. Pô, não tô conseguindo manter o mesmo ritmo que eu tinha antigamente. Antigamente parece que eu tinha mais serviço, porque hoje a concorrência, ela vai nos detalhes, né? Então, tem clientes que você falou, tem que ter vários canais. E agora a dúvida é a seguinte, qual é o conteúdo que eu devo postar numa rede social ou no meu dia a dia para trazer mais clientes para comprar serviços ou para comprar produtos ali da minha empresa? O que você recomenda para esse cara ter de frequência de postagem e quais conteúdos postar? Bom, se a gente for chegar aqui no consenso de frequência ideal, a gente vai ter diversos estudos que mostram quanto mais você postar, mais você vai ser visto.
e isso, consequentemente, mais o Instagram ou o TikTok, eles vão te entregar mais. Isso é legal. Então, quanto maior a frequência, mais visto você é. Agora, o que fazer para ajustar isso com o seu conteúdo? Porque não é uma missão fácil, né? É. Você que é um cara que produz muito conteúdo, já É. sabe que para você fazer um vídeo existe todo um Estrutura. estudo, uma estrutura, uma roteirização, uma copy bem feita, o tempo de gravação. Então você pensa, se você continuar com essa qualidade toda que você estipula para os seus conteúdos, você fazer um post por dia ou 2 posts por dia, você vai demandar muito tempo. Você vai ter uma energia muito grande. E aí não adianta você carregar a primeira semana de postagem. Depois parar. E aí depois você para uma semana. E aí depois você grava mais uma semana. E aí você para. Aí você posta dia sim, dia não. Não gera uma rotina, né? Não... Você não gerando uma rotina, você fala para a plataforma que você tecnicamente não tem compromisso. Então você posta uma coisa ali, aí para, uma outra ali. Então, poste uma vez por dia? Uma vez por dia, todos os dias. Poste dia sim, dia não? Cria a rotina de postar dia sim, dia não. Uma dica também é intercalar entre os conteúdos. Faça fotos, vídeos, para que o feed não fique tão cansativo. E aí a questão do o que mostrar, o que você vai falar para o seu público, e aí você colocou um ponto importante, que seria para conquistar mais clientes. Né? A ideia seria você trabalhar com isso de uma forma que traga curiosidade para quem é a sua audiência. E o que fazer, e como identificar isso? Né? Do marketing, a gente sempre estuda os pontos de dores. A gente pode falar aí que o marketing é uma ciência humana e comparada à medicina. Olha lá, hein, aos médicos de plantão. Por quê? Qual que é o seu ponto de dor hoje? Ou qual é o que você busca hoje que você precisa melhorar? E aí, essa pergunta tem que ser feita para o seu consumidor. Quem é o seu consumidor é a primeira pergunta. E o que ele precisa? Excelente. Qual é a necessidade? Né? Então, não adianta eu oferecer limpeza de ar-condicionado para quem está querendo comprar um ar-condicionado e quer instalar. Caraca, velho. Não adianta eu falar sobre manutenção preventiva para quem não tem um ar-condicionado. E isso vai fazer a diferença no seu bolso quando você for fazer alguma mídia paga. Se você não seleciona bem o público, ou você está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, né, deixando ele escorrer aí através das plataformas, sem você ter um direcionamento de público, tem que ter uma estratégia, não é? O negócio não é só postar de qualquer jeito. Não é apertar então, o botão. Não é só colocar lá, vou colocar aqui no Google tanto e deixa rodar. Não é dessa forma que você tem resultado, é isso? Não é dessa forma. Então, através disso, vai basear muito seus conteúdos. E eu quero que o pessoal entenda que o marketing de conteúdo, ele é um marketing do qual a gente está falando hoje em dia, não é uma tendência a mais. Porque as pessoas acham que... Isso é forte, hein, cara? Porque as pessoas acham que eu vou fazer minha publi. E já era. Você aí que está precisando de ar-condicionado e que não sabe com quem instalar, Gabriel Pardo, mestre, faz a instalação para você. Então, isso já está chamando o cara para uma ação e a gente chama de estratégia de ponta de funil. Na qual, dentro de um funil de vendas ou de conteúdo, essa é a estratégia que vai levar a pessoa à conversão ou à compra. E quando você trabalha um marketing de topo de funil, que a gente chama, é quando você trabalha o conteúdo. Então, muitas vezes você está mostrando ali que através da climatização você pode trazer um benefício para a saúde de quem está utilizando isso. Seja por problemas respiratórios, por conta de mofos e fungos, que o ar-condicionado ele pode diminuir a umidade do local e acabar com esses problemas. Olha o conteúdo que eu estou trazendo para você. Todas as famílias e pessoas que procuram por alguma solução em ambientes úmidos podem comprar um ar-condicionado. E indo por essa linha de raciocínio, cara, é o cara, por exemplo, que ele não consegue dormir à noite pelo calor que tá em casa. Pô, cara, aquilo que você falou, é a dor do cara. Eu não consigo dormir, amanhã eu não vou trabalhar, não vou conseguir trabalhar bem. Então, pô, se eu tiver um ar-condicionado... E se você tiver na hora certa, oferecendo o produto certo, agora, beleza, o ar-condicionado do cara não tá gelando e você querendo pintar o teto dele. Tem nada a ver, cara. Tem que estar com o cliente certo na hora certa. E aí tá da sua estratégia também. Qual que é o tamanho do seu negócio? Cara, isso é legal. Quantas instalações você consegue fazer e quantas manutenções preventivas você consegue fazer? Porque não adianta também você fazer uma estratégia de captação, na qual você vai poder trabalhar um conteúdo falando assim, eu sou um instalador qualificado, eu faço boas instalações e mostra isso no seu conteúdo,
sendo que você tem uma equipe e você consegue fazer 50 instalações no mês. O cara não dá conta de tudo. Você não vai dar conta de tudo. E aí você precisa o quê? Fazer uma distribuição nos seus produtos, porque instalação é um produto, correto? Perfeito, a instalação é um serviço que você vai oferecer como Manutenção produto, preventiva é outro produto. é outro produto. Então você precisa compor, através da necessidade da estrutura da sua equipe, os produtos e quanto de tempo as suas equipes podem para cada produto. Porque senão o marketing ele pode entrar como, em vez de ser um benefício, ser um malefício. Porque assim, imagina você recebendo, sei lá, cara, eu investi um dinheiro aqui, estou recebendo 50 ligações por dia. E eu não estou conseguindo dar conta desse fluxo. Então, o cara, quando ele vai te ligar, não consegue falar com você, ele vai no Google Meu Negócio, em vez de elogiar o seu trabalho, a empresa demora para responder. Não a empresa consigo não manda falar com a orçamento. pessoa, não consigo marcar. Ele marca e desmarca Marca e porque ele me desmarca. enrola. Então, eu acho que essa estratégia que você falou do funil tem que entender também qual que é a estrutura da empresa, né? Não adianta eu descarregar um caminhão de dinheiro na internet e fazer, sei lá, receber 100 ligações por dia, se eu não vou ter fluxo de mão de obra necessária e mão de obra que é uma grande dor, né? Hoje a mão de obra é uma coisa que você vai conquistando aos poucos, vai montando as equipes. Então, para que o marketing ele pode ser sempre executado, mas para investir é importante esse cuidado com o pós-atendimento. Não é só jogar o lead lá ou jogar o cliente lá, ó, tá aí, e ficar mandando proposta pro WhatsApp. Não é esse o jogo, certo? Não, esse é um jogo que muitas vezes cansa o próprio consumidor. Você pode estar achando que você está abafando, usando o gatilho da urgência, do senso de urgência, e você está saturando o seu cliente. Né? Então, mas eu vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. Aonde você acha que começa o marketing? Marketing, cara, é uma boa pergunta, mas eu acho que o marketing ele começa, eu acho que desde do primeiro contato visual ou auditivo que você tem com uma empresa. Então, sei lá, poxa, eu estou passando aqui, às vezes não tenho nem desejo de comprar algo, mas eu tenho um contato que me desperta o desejo de algo. Acho que então o marketing ele vem bem antes até da compra. Não sei, é dessa linha mesmo de raciocínio? O marketing ele está muito antes da compra. E aí vamos falar assim, de dois pontos de vista diferentes, duas óticas diferentes. Tá? Eu tenho a ótica da empresa e a ótica do consumidor. O marketing está dentro de uma empresa desde o momento da sua estrutura, desde quando o cara abre a porta da empresa hoje e ele põe a cara na rua ou ele abre a porta e começa a vender. Caramba. Ou talvez eu poderia sugerir que até muito antes disso na questão do planejamento do plano de negócio. Quando o cara cria o nome da empresa Quando dele... quando o cara fala assim, quero ter uma empresa, o marketing começa ali. Caraca, velho. Por quê? Através do marketing você vai poder impulsionar demandas e até mesmo melhorar a qualidade dos seus processos. Vou usar um exemplo claro da maior distribuidora de ar-condicionado do Brasil, a Polar Ar-Condicionado. Quando o seu Sidney começou a empresa lá atrás, em 1979, ele pensou em ser somente mais um instalador de ar-condicionado e atender as demandas do mercado de ar-condicionado, de instalação. Só que ele começou ali, com um ponto visionário, em como ele poderia melhorar isso. E aí foram aumentando-se as demandas. Ele era só um instalador. Através do livro dele que ele fez, Sorte, Peito e Jeito, ele conta um pouco de que ele foi ali, através da capacidade de instalação dele, foi instigado a vender produto de ar-condicionado. Surgiu uma demanda. Surgiu uma demanda, uma necessidade. E aí, ele estruturou o processo dele para atender essa demanda. Então, ali começa a parte de marketing, de você estruturar para poder receber e gerar mais demanda. E aí, através de algumas estratégias de divulgação da época, ele começou a avançar com isso. Só que você entende que ele precisava ajustar e continuar. Ajustar e continuar. Esse foi o segredo de marketing que fez com que a Polar chegue hoje ao estado de maior distribuidora de ar-condicionado do Brasil. Por quê? Através dos ajustes e a atração de demanda, ele se estruturou para receber. E hoje muita gente acha que vai colocar 50 mil reais de Google, vai trazer 1 milhão de clientes E tá tudo e certo. está tudo certo. Não. Primeiro você estrutura. Hoje, o que a gente preza como... E é muito fácil falar disso trabalhando dentro dessa empresa que é a Polar STR, Perfeito. porque a gente vive isso. A nossa diretoria preza por isso.
pela qualidade, pela entrega, pelo ajuste de demanda para poder atender corretamente e da melhor forma possível, o mais rápido possível. E não adianta a gente fazer marketing de atração se a gente não produzir um bom marketing de conteúdo explorando tudo aquilo que a gente tem. Por quê? Eu não estou interessado somente no volume. Eu estou interessado na qualidade da entrega. Isso é fantástico, irmão. Isso é fantástico. Tu pode vender muito, mas se você não entregar o que o cliente está querendo, se você não sanar a dor do cliente, você vai ter um problema, é isso? Exatamente. Você vai ter dois problemas. Você vai ter dois problemas. Dois problemas. O cliente vai criar o problema do cliente e o problema que você deu para o cliente. E isso faz muito sentido, porque hoje vocês focam muito no instalador, né? Eu vou falar um pouquinho agora, como se fosse olhando pelo lado de instalador. A Polo Ar-Condicionado hoje, juntamente com o grupo todo, né? Cara, vocês olham muito pro técnico. O cara que tá lá em cima do telhado, o cara que tá... Porque, assim, não são todas as empresas que tem esse carinho pelo instalador, pelo técnico. E uma vez, cara, eu fui perguntar pro seu Sidney, numa oportunidade, eu falei, seu Sidney, qual o segredo aqui da sua empresa? Ele falou assim, os meus funcionários e os técnicos que trabalham com a gente. O cara construiu um império, e aí quando você faz a pergunta, talvez a pergunta de milhões pro cara, o cara fala assim, ó, o segredo são os meus funcionários e os instaladores que trabalham comigo. Então eu acho que o mercado ele tem que olhar para isso, né? O técnico ele é importante. E isso faz parte do marketing também. Porque assim, a gente está falando de marketing, a gente está falando de parceiros que vocês recrutam aqui, mas como que vocês dão curso de graça pros caras? Tipo assim, vocês não estão vendendo o curso pro cara? Como é que funciona essa lógica de marketing sem de fato você estar vendendo algo pro técnico? Por mais que ele se torne um divulgador, ele tem benefícios como o RT, que são comissões por indicação, mas por que dessa mágica de se preocupar tanto com o instalador e com o técnico? Mestrão, o técnico, a primeira coisa é que o nosso presidente, seu Sidney, ele já foi um técnico. Então ele sabe as dores que os técnicos têm. Ele sabe aquilo que é necessidade real do cara no mercado. Então, por exemplo, ele sabia, na época dele, ele não tinha para quem ele perguntar o código de erro da máquina. Então, a dificuldade que ele tinha, o cliente está reclamando que está com problema, não sei resolver, vou ter que trocar. E aí que está o conhecimento como a chave. Né? E aí a gente fala assim, mas por que focar no instalador? Porque o instalador, ele é a alma da climatização hoje. É ele que faz com que tudo aconteça. Ele sabe as dores, ele entende as necessidades dos nossos consumidores. E aí é que está. Quanto mais ele entende que ele sabe disso e ele só precisa criar um processo dentro da empresa dele para que isso ajuste e ganhe velocidade de negócio, é uma estratégia de divulgação. Então, a dúvida era assim, eu tenho dúvidas técnicas. O que o grupo fez, o que a Polo Ar fez? Ele criou um centro de treinamento. Exato. Eu tinha dúvidas de pós-venda, como é que eu faria? Aí eles criaram um departamento de pós-venda. Será que é isso mesmo? Tem uma dificuldade, por exemplo, tem cliente que é rápido o ar-condicionado. A logística às vezes demora 72 horas, mas o cara quer o ar-condicionado com 48 horas, com 24 horas. Por isso Queria ser o processo de retira. Então, acho que o marketing, o marketing não é somente o lance do vender. É entender o processo e trazer solução para que haja mais vendas. É isso? De fato é isso? Sim. Melhoria do processo, ajuste do processo para que traga mais vendas, mas com mais qualidade. É essa a filosofia. Não adianta eu trazer mais venda, aumentar volume e entregar uma qualidade que vai deixar a desejar para o meu cliente. E agora... Porque eu vou além, né? Nesse aspecto de qualidade. Boa. Você acha que você fazendo um trabalho... você instalou, a máquina funcionou, o cliente está ficando com a climatização que ele quis. Você acha que isso é um diferencial? Cara, instalar, eu acho que não é diferencial. Acho que isso é o básico. Acho que não se torna diferencial. É o mínimo que um profissional tem que fazer isso. Mas muita gente acha que isso é um diferencial. Opa, isso é forte, cara. Então, se você... eu instalei, eu instalo bem. Eu instalo muito bem.
Será que isso para o consumidor hoje é um ponto de diferencial? Ou o consumidor hoje ele enxerga isso como premissa básica? Eu comprei, instalou, já está funcionando. Então, muitas pessoas vão postar alguns conteúdos e falam assim, eu instalo muito bem, né? Mas aí é que tá. O mostrar como você instala muito bem é um desafio para os conteúdos que você quer fazer, talvez nas suas redes sociais. E aí isso vai trazer uma conexão com a pessoa que simpatiza com o seu estilo de trabalho. E aí, existem N tipos de profissionais, N estilos de instalação e N consumidores que vão preferir o cara que entra, chega e executa o serviço dele, o cara que chega, conversa, explica. Então, para todo tipo de consumidor, existe um técnico ali pronto para executar. Isso é importante. Isso é importante olhar, porque tem que ver quem que é que é o lugar que eu tô, o público que eu tô trabalhando. Agora, um pouquinho distante do digital. Vamos falar um pouquinho do marketing pessoal, o marketing da empresa. Vamos sair um pouquinho do digital. O que é importante um instalador e um técnico olhar para que, quando o cliente tem esse primeiro contato, eu falei, tenho clientes diferentes. Quando eu tenho o primeiro contato com o cliente já se sinta confortável, já quebre algumas objeções, ou seja, o cliente talvez perde o medo. Vou dar um exemplo aqui, cara. O cara chegou lá, sei lá, vai na casa de um cliente lá, pô, tudo bem, tá? Tem dia que tá calor, mas, pô, o cara de shortão, chinelo de dedo, camisa de time, boné virado para trás, e chamando o cliente, ô tio, ô senhor, né, você é louco, tal. Vamos entrar um pouquinho nesse lance, da importância desse cara sair também um pouquinho do digital e também cuidar do marketing pessoal. O que a gente pode dar de dica para esse técnico instalador tá entendendo o processo? Bom, o consumidor, e eu aprendi isso muito com a mentoria do seu Sidney Tunda, o consumidor ele compra com segurança. Tá. E aí, o que eu quero dizer com isso? Né? Independente do produto ou do valor que você venda, você precisa estar anexo à questão de segurança. O consumidor ele vai olhar para você, ele vai querer a solução do problema dele, a solução da dor dele. Mas se isso não acontecer ou não for suficiente, ou quando ele precisar de novo de você, ele vai ter que te ligar, te procurar ou te reconhecer de alguma forma. E aí quando a gente entra em reconhecer, a gente tem a questão da apresentação. E aí você fala sobre ter um uniforme. Ah, não, é chato, é clichê o uniforme. A marca da empresa está estampada. Isso é forte. Então, você chega nos lugares, você vai ser o Gabriel Pardo mestre. Beleza. Que foi algo que você trabalhou digitalmente e isso você ganhou esse reconhecimento através do tempo. Mas você lembra quando você começou a gravar seus vídeos, o que você usava? Era o uniformezinho, o logo do canal. Até hoje eu uso. Hoje eu estou no podcast, mas geralmente até... Porque as pessoas batiam o olho no seu uniforme e associavam você à sua marca. Legal, cara. Né? E aí a gente entra também, eu acho que na segunda questão. Visualmente você estar alinhado ou uniformizado, criando um padrão, você consegue criar uma associativa maior na cabeça das pessoas. E aí entra um complemento. De que forma você se apresenta? Você é Gabriel o quê? Você faz o quê? Qual que é a sua especialidade? Cara, isso é forte. Então, quando você vai se apresentar muitas vezes, talvez, para fazer uma instalação, né, você, boa tarde, eu sou o Gabriel, sou instalador, sou o chefe de equipe de instalação aqui que vai estar acompanhando sua casa, da empresa Gabriel Pardo Mestre. Então, você já associou o gatilho de visual com o gatilho da autoridade que você está passando para a pessoa também. Então, isso pode fazer total diferença, porque a pessoa fala, opa, estou falando com o chefe da instalação que vai fazer aqui em casa, ou estou falando com o instalador que vai cuidar da minha instalação. Né? O responsável sobre aquilo que vai acontecer na minha residência é esse cara. Então, quando eu falo de segurança, é isso. Se qualquer problema que tiver, isso é bom e isso é ruim, tá? A pessoa vai lembrar de você, mas ela vai ter o porto seguro. Ela tendo esse porto seguro, ela pode voltar a fazer negócio, ela pode te indicar nessa questão do aspecto de marketing boca a boca, que é muito famoso no nosso mercado. Então, tudo isso pode acontecer, mas por quê? Você vendeu a segurança e tem uma imagem na qual você gerou autoridade. Então, 2 dicas básicas. Uniforme, visualmente você vai ficar padronizado. Perfeito. E a segunda, como você se apresenta. Quem é você? Né? Se você fosse... Aí, existe uma ferramenta do marketing chamada pitch de elevador. Pitch de elevador. Você já viu isso? Já? Cara, vamos explicar pra galera? Tá. Pitch de elevador é quando você faz o quê? Você entra no elevador
Vou usar um exemplo do segmento, beleza? Tá. Você tá lá com a sua maleta de ferramenta dentro do elevador. E aí entra. Fala um famoso aí que você gostaria de fazer a instalação na casa dele. Famoso seu Sidney. Seu Sidney. Seu Sidney No elevador comigo. entra no elevador porque ele vai subir no mesmo prédio que você está fazendo a obra. Vamos lá. E aí você tem 20 segundos, que é o tempo que vai chegar do elevador do andar que você está até o andar que ele vai descer. E você, em 20 segundos, precisa convencer ele que você é um ótimo instalador e que você pode fazer a instalação na casa dele. E aí esses 20 segundos vão servir para que ele se sinta convencido para isso e pegue seu cartão, ou pegue seu número, ou fale o nome da sua empresa para que ele entre em contato. Caraca, irmão, isso parece simples, mas tem muita força isso. Exato. Resumidamente, aquilo que você faz, da melhor forma que você faz e como você faz em 20 segundos. Com educação, com respeito, talvez com sorriso. Exatamente. E o que levaria hoje para um técnico? Vai na apresentação, vamos lá. Estou no elevador, não vou falar com o seu Sidney, porque convencer o homem de instalação é difícil, né? Vamos conhecer. Mas vamos lá, vamos pegar aí um jogador de futebol aí, vamos pegar aí um... Entrou um famoso, vamos generalizar, né? Primeira coisa, eu acho que é tentar pegar o gatilho da necessidade da pessoa naquele momento. Tá. Né? Então, tentar entender se o dia tá calor ou não, é você saber também Primeiro contato. como abordar o primeiro contato. Certo. E dentro disso, você mostrar um pouco mais aí sobre o que você faz. Então, por exemplo, eu não te conheço, Gabriel, você entrou no elevador, eu tô aqui esperando com a minha ferramenta. E como que eu te abordaria? Assim, né, esse tempo tá difícil, hein? Mó calor. Você acredita que o ar-condicionado da pessoa parou de funcionar, e é daqueles ar-condicionados grandes lá. Tive que parar toda a minha equipe e vim pessoalmente aqui resolver. Né? Minha equipe eu tive que direcionar para outros 3 trabalhos. E estou indo resolver agora. Mas já deu tudo certo, porque a peça é a placa que eu preciso substituir. E já está aqui comigo, já trouxe por precaução. E com certeza o meu cliente já vai sair satisfeito e vou poder seguir com as outras equipes para trabalhar meu planejamento. Porque né, nesse calor não tem como parar. E chegou meu andar, boa tarde aí. Isso você tá uniformizado, tá? Porque o cliente ele começa, ele assim, contato visual, olfativo. Então, você tá bem apresentado, você tá cheiroso, você tá, acho que assim, eu acho que tudo isso faz com que a venda ou a conversão ela já comece com um passo à frente. Então, a aparência faz sentido, cabelo bem penteado, de preferência bem cheiroso. Não precisa ficar gastando dinheiro com perfume importado, não. Mas a ideia é ele estar bem vestido, estar bem apresentado, que isso é um diferencial. E eu vou te explicar no roteiro que eu fiz agora. Legal. Né, o porquê. O que eu quis mostrar? Isso. O que você quis mostrar, cara? Eu quis Por mostrar, que você falou isso? Você nem me respondeu. Você viu que como ele é mal educado dentro do elevador, Desculpa aí, cara. Dá o seu cartão aí, vai. Não, nem precisa. Só olha para meu uniforme e tá bom. Cara, eu quis te mostrar que eu tenho uma grande empresa, que eu comando mais de uma equipe, que eu dei importância para o meu cliente quando ele teve um problema, porque eu mesmo fui resolver. Eu, além de estar indo resolver, eu levei uma peça que provavelmente é o erro que ele tem, e eu já vou solucionar o problema do meu cliente. Você entende o quão proativo eu mostrei ser e qual a minha empresa é grande? Isso sem você fazer nenhuma pergunta para mim. No mínimo, a dúvida que você vai estar no elevador é: caramba, será que esse cara é... será que se eu tiver um problema eu posso chamar esse cara para resolver? Mas eu preciso ser rápido, porque ele tem agenda cheia, ele tem mais de uma equipe. E aí muda até o parâmetro de preço. De preço. Então, com cara, certeza. Beleza, cara. Então, tipo, eu sou assim, cara, eu não sou um cara bobo, eu não pago caro em nada, assim, mas tem coisas assim que eu não economizo. Por exemplo, nós fomos fazer uma construção recentemente e eu já penei na mão de pedreiro, assim, uma mão de obra difícil de encontrar no Brasil, né? Então a gente sabe disso. Eu já penei na mão de pedreiro, com dificuldade, com agenda e tal. E aí, cara, eu conheci uma construtora. Aí foi lá, o pedreiro, daquele jeitão, estilo pedreiro mesmo, tá tudo bem. Chegou lá, cara, vai ficar tanto mais ou menos aí. Cara, e como é que funciona o projeto? Que projeto, cara? Você não precisa de projeto, não. Isso aqui eu já sei as contas ali que eu faço ali, já dá a viga certinho.
Tá, beleza. E a entrega? Ah, a entrega nós vamos fazendo aí, você vê que rapidinho termina, mas tem um prazo mais ou menos. Não, aqui, ó, mais ou menos aí uns tantos. Ela falou o período. Foi lá, foi uma abordagem assim, bem simples. Quanto que vai ficar? O cara já me passou o orçamento na hora. Ah, vai ficar tantos mil aqui pela minha experiência. Ah, beleza. Aí eu falei, cara, não sentia confiança. Aí a gente foi uma construtora que eu havia conhecido. Cheguei lá, pô, outro atendimento. Tá, o que que o senhor precisa? Ah, eu pensei isso aqui, ó. Posso dar uma dica? Se o senhor fizer isso aqui, o senhor economiza. Então o senhor economiza na estrutura. E o projeto? Claro, o senhor não pode fazer uma obra dessa sem projeto. O senhor pode ser autuado aqui, se passar uma fiscalização. Se tiver um acidente daqui na obra, alguma coisa assim, se o senhor não tiver as devidas liberações, você pode ter problema. Aí você já começa a ver que, pô, é outro tipo de trabalho. E aí quando o cara me deu o orçamento final, que eu olhei assim, esse aqui tinha ficado tanto, esse aqui tinha ficado talvez 10, 15% a mais. Eu falei, mano, Vamos evitar dor de cabeça? vamos evitar dor de cabeça? Aí o cara falou o seguinte, e aí que eu acho que vale a pena até pro instalador por técnico. Cara, vem cá, você já fez obra alguma vez? Ele perguntou isso pra mim, eu falei, já tive uns probleminha. Tudo que eu falei, ele foi captando. Não, pô, tinha um pedreiro assim, que aconteceu isso. Tá, ó, vou te falar. Primeira coisa, nas nossas obras não costuma sobrar material. Eu falei, como assim? Não, a gente faz um negócio bem contadinho para não ter desperdício de material. Ah, outra coisa, além de não ter desperdício. Aí o cara começou a elencar um monte de coisa que era exatamente as dores e os problemas que eu falei para ele. Ó, seguinte, o senhor vai ter um contrato aqui com um cronograma de obra. Eu falei, quanto tempo demora? Ele falou, ó, eu vou fazer o cronograma aproximado do período que a gente leva. E montou, cara, o cara me mandou um cronograma, semana por semana, o que, que ele ia fazer. Pô, cara, como é que você não fecha um negócio desse? Então, às vezes, você vai economizar um pouquinho pela segurança que você vai ter. Então, acho que quando você trouxe esse exemplo que o Sidney deu, acho que a gente tem que se posicionar assim como instalador de ar-condicionado também. Pô, cara, eu sei que tem cliente que vai querer comparar esse copo aqui com um celular. Mas não é. Esse copo é um copo e lá é um celular. Então, quando a gente vai para a instalação, a gente não pode deixar parecer que tudo é copo. Porque se o cara comparar um copo com outro copo, os dois copos são iguais, os dois copos fazem a mesma coisa, ele vai no mais barato. Não faz sentido você pagar mais caro no mesmo produto. Agora, quando você compara um copo com um celular, são duas coisas totalmente diferentes. E eu acho que quando você falou dessa parte do apresentar, eu acho que é exatamente isso. O cara ele precisa olhar para mim e ver que o meu serviço ele tem diferencial. Instalar ar-condicionado bem instalado não é diferencial. Mas o atendimento, o cuidado, eu acho que sim, esses são diferenciais. Sim, e você falou a palavra-chave, conhecimento. Quanto mais você se profissionaliza e quanto mais conhecimento você tem, você consegue oferecer mais para o seu cliente. E aí que está também uma grande estratégia de posicionamento de conteúdo, que é o centro de treinamento, que a Polória Legal. STR tem. Então, Aqui nós estamos em um, né? inclusive estamos aqui no centro de treinamento da Samsung. E nisso a gente consegue entregar para o instalador uma outra ferramenta que ele pode estar utilizando, que seria adquirir mais conhecimento. Adquirir conhecimento para que ele possa usar em prol dele na hora de captar nossos clientes. Mas aqui é tipo assim, é só para as empresas grandes, os top vendedores que podem fazer curso aqui. E qual que é o preço de uma especialização aqui, por exemplo? A gente está falando da Samsung, pô, quero fazer um curso da linha DVM, que é o VRF da Samsung, ou de uma linha Highwall, teto, cassete. Quanto custam esses cursos? Então, o primeiro ponto que você perguntou é quem pode, né? Quem pode? Então, Quem pode participar? todos podem. Você se inscreve a partir do e-mail, né, ct@grupuniar.com.br, ou através das nossas redes sociais, que é ct.centrotreinamento no Instagram. E você pode mandar um direct, você pode chamar a gente no privado lá e perguntar sobre a lista de treinamentos, os links de treinamentos. Você se inscreve e aí você pode ser parceiro Polar, ou STR. Legal. E nisso você pode procurar até seu vendedor, se você já é parceiro Polar STR, para saber os treinamentos que estão acontecendo. Ele vai te passar o link, você se inscreve. Tem uma agenda? Tem uma agenda aí que a gente sempre pega o período de baixa do mercado. Porque não faz sentido, né? no período de alta, o cara não né? quer Vão perder ganhar tempo com treinamento, ganhar dinheiro, isso né? aí, isso aí. E a gente entende isso. Por isso que a nossa programação é através do período de baixa. Começa ali através de março, abril, e vai até outubro, no máximo. E aí a gente tem todos os treinamentos com os instrutores direto dos fabricantes. Eu vou aprender direto com o fabricante. Você vai aprender direto na fonte. Então, você veio aqui para saber sobre código de erro, ou simultaneidade, interligação de multisplit, ou até mesmo hoje em dia com os grandes sistemas de VRF que a gente já tem aqui dentro para poder dar treinamentos.
você chega aqui, você vai ficar preocupado com a questão do deslocamento, almoço, café da manhã, vai chegar correndo, vai trazer equipe, não vai. E a estrutura do treinamento já foi pensada para que tenha-se um café da manhã de recepção, vai para a parte de teoria, Legal. para o almoço, aqui também, e aí você volta para a parte prática. Cerca do treinamento ali é 30% teórico e 70% prático. Que isso. Então, você simula o erro dentro do auditório e depois já testa ele na prática dentro do laboratório. É simultâneo. Mão na máquina. Esses Mão aparelhos na aqui são máquina. pra mexer mesmo. São para mexer. Pode estar tá bonito, eu sei que tá bonito. Parece um showroom, né? Parece um showroom, mas é para vocês mexerem e pôr a mão na massa. Então, aprendeu a teoria, já veio para cá, simulou a prática. São até 25 pessoas, o máximo, porque a gente quer que o treinamento ele seja exclusivo e que todas as pessoas que venham aqui tenham a possibilidade de mexer, testar e simular os erros que são testados. Legal. E testar realmente o conhecimento passado. Se a gente abre para... Existem treinamentos maiores no interior de São Paulo que a gente faz também, mas a proposta do centro de treinamento é realmente passar um conhecimento com qualidade. E pra galera que não sabe, o centro de treinamento da Polar STR, ele fica aqui em São Paulo, na Francisco do Pilar, número 01. Então, para você que for da região, mais fácil, né? E lembrando que já é incluso café da manhã, café da tarde, almoço. E qual que é o valor dos treinamentos? Então, o valor dos treinamentos, usando o cupom Gabriel Pardo Mestre, tirando as brincadeiras de cupom à parte, o treinamento ele é 100% gratuito. Sem custo. Sem custo. Cara, que legal isso, hein, cara? Então, você que não é parceiro Poloar ou STR, por favor, corra lá, acesse os nossos portais ou ligue para a loja mais próxima para se cadastrar como parceiro. Cara, então, assim, eu acho que esse bate-papo aqui ele trouxe pro técnico, pro instalador, essa visão da importância do marketing, da importância da atualização, da importância do crescimento. E assim, além do centro de treinamento que é fantástico aqui, quais outros benefícios aí o instalador e o técnico ele pode usufruir da Poloar ou pode aproveitar esse relacionamento para, sei lá, quais são esses benefícios que a gente pode falar aí? Rapidamente, só um resumo para a galera entender. Nessa questão do conhecimento e poder entender mais sobre a parte técnica dos aparelhos, o centro de treinamento é sensacional. Temos a questão do comissionamento através de RT, que você pode ganhar até 5% indicando as vendas de produto. Então, muitas vezes você ia pegar só a instalação e ia falar para o cliente cotar o aparelho em qualquer outro lugar. Você já pode fazer esse direcionamento para o seu vendedor aqui internamente e pode ganhar até 5% indicando essa venda para a Poloar para a STR. Cara, isso é top. Fora isso, as campanhas que acontecem mensalmente, que são renovadas mensalmente, que pode te levar para experiências incríveis, como as viagens, e isso vai te trazer bagagens também para que você possa espelhar isso no seu dia a dia, na sua empresa, enxergar novas realidades e entender, através do network, o que você pode fazer. Também é uma outra dica que a gente pode dar para o pessoal. E esse network pode vir através também do grupo Poloar, através dos eventos e até mesmo campanhas que a gente possibilitam, que podem pagar por máquina, podem levar a viagens, a prêmios. Isso também é um potencial para quem é parceiro. Então, além dos 5%, que eu já ganho ali, até 5%, né, que eu ganho na minha RT, eu também tenho outras ações. Eu ouvi falar que tem até uma campanha rolando aí, não sei quando vai sair esse vídeo aqui, mas tem até uma campanha aí que tem premiação de moto, é um negócio bem ferramenta, depende da campanha do mês, tem ferramenta. Já vi até campanha de Fiorino aí, teve uma época que teve umas campanhas assim. Já demos BMW também. BMW! Então, depende muito da proposta da campanha, do que a gente enxerga para o mercado também. Batendo papo ali com os próprios instaladores, o que a gente consegue ajudar, né? Um kit de ferramenta seria legal, então a gente vai lá com os fabricantes, alinha, vamos fazer uma campanha voltada para a ferramenta. Vamos fazer campanhas voltadas para o cara ganhar um plus ali, né, por equipamento vendido. Ou senão, vamos fazer uma campanha que vai proporcionar uma experiência incrível para o cara uma viagem e tal. Que é uma viagem que a gente levou algumas pessoas para a Inglaterra para ver um jogo do Manchester City junto com a Mideia. Vai ter uma campanha que tá rolando. Tem a final aí, não tem? Tem a final da Champions League, que vai ser com a LG, que a gente já tem um ganhador aí, a gente vai soltar já. Legal, cara. Então, são diversas estratégias e gatilhos que a gente pode estar fazendo. E tudo pensando no instalador, em como a gente pode beneficiar e ajudar o mercado. Em cima disso também, a gente falou aí do centro de treinamento, das campanhas, do comissionamento de RT. A gente pode falar também dos portais.
Portais. O Portais que é o portal e como é que o técnico pode usar isso a seu favor? O portal ele é uma ferramenta de trabalho também que pode ser utilizada a favor do técnico quando ele tem ali uma pessoa administrativa ou ele já tem uma estrutura ou ele mesmo instala e vende produto e ele quer saber o preço na hora, o orçamento e já quer mandar para o cliente o orçamento na residência dele mesmo ali. Ele consegue ter um cadastro no portal, ele entra, confere o estoque que tem, sabe os equipamentos que tem e sabe o preço que ele consegue fazer. Caramba. E também pode emitir um pedido com a logo da empresa dele. Não precisa ter a logo da Poloar ou da STR. Então ele pode personalizar para que Ele pode quando personalizar. o cliente chegou na mão do cliente ali, não vai aparecer o logo nem Poloar, nem STR, e sim o logo da empresa dele. Embaixo talvez tenha o nome Uniara ali, mas assim, o Pra foco questão principal é a empresa dele. A questão da Uniara aparece no rodapé geralmente, né, para falar que as máquinas são faturadas através dos nossos CDs. Só que visualmente você consegue. A identidade visual A identidade visual é do parceiro. Cara, que legal, que bate-papo show de bola ali, assim. É muito produtivo. Você, técnico instalador, já aperta aqui no like, se inscreve no canal. Lê, gostaria que você deixasse aí as considerações pra galera, deixasse um alô aí pra todo o time da Poloar também. Fica à vontade aí para suas considerações. Eu queria agradecer, né, primeiramente a você pelo Pô, que convite, honra, para a gente poder bater um papo sobre marketing, Bate-papo top. que eu acho que hoje um dia a dia muito importante para desenvolver novos negócios e mudar muitas culturas, sempre para melhor, para a gente estruturar um mercado mais saudável e de ganha-ganha. Agradecer principalmente o meu presidente da empresa, o senhor Sidney Tunda, nossos diretores, o Luiz, o Júnior, o Giovanni, a Carolina, e a todos o Miranda também, que participa das ações aí no dia a dia. E que você que quer ser um parceiro, procure a gente aí, procure a loja mais próxima, que a gente tem muito para oferecer para você. E nosso muito obrigado. Cara, então, Leandro, obrigado pela atenção. E para você, técnico instalador, se vocês curtiram esse conteúdo, a gente já falou, aperta o like, se inscreve no canal. E eu vou deixar aqui embaixo links na descrição para você acessar o portal, para você ter acesso também às redes sociais, tanto do centro de treinamento, quanto também as redes sociais da própria Poloar. Poloar é uma parceira aqui do podcast, então nós estamos aqui no espaço Poloar, disponibilizar aqui a equipe de marketing para bater esse papo com você, técnico instalador. Então, espero que vocês tenham gostado desse podcast e eu vou deixar uma playlist aqui embaixo com mais podcasts tão bons quanto esse, para você aproveitar aí e na sua viagem, dia a dia, indo para um cliente, você assistir e buscando mais informações. Um forte abraço e até o próximo podcast. Valeu!